Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos começar mais uma aula da nossa série Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 25, a equação da quantidade de movimento para regime permanente, parte 5. A aula de hoje, a aula 25, a gente vai estar, essa é uma das partes mais importantes aí, digamos assim, dessa parte da equação da quantidade de movimento, pelo seguinte motivo. A gente está falando das forças que um fluido exerce, né? Começamos lá na primeira aula deste assunto, falando justamente da força que age sobre o fluido. Mas o que interessa, na verdade, na maior parte das vezes, é saber o quanto que o fluido exerce numa determinada superfície. E aí a gente falou aí, né, 2 aulas para trás, sobre algumas superfícies, como calcular, no caso de tubulação, justamente para a gente calcular aí qual seria o suporte necessário para poder a tubulação ficar na posição, tanto na redução quanto na curva, né, se curva com redução que a gente viu. E agora a gente falou, na última aula a gente falou sobre uma superfície, um desviador, né? O desviador nada mais é, do ponto de vista prático, de uma pá de uma turbina. Então aqui a gente vai estar fazendo justamente o que acontece na prática. No caso de uma turbina, quando o jato incide sobre a pá, essa pá vai girar e, acoplada a um eixo, ela vai acionar um gerador elétrico e produzir energia elétrica, por exemplo, ou acionar uma outra máquina. Então, de um modo geral, o mais comum é um gerador elétrico, mas pode ser qualquer máquina que você precise de estar gerando algum tipo de energia, algum tipo de torque e movimento. Então, na aula de hoje, é isso que a gente vai estar vendo. Bom, então tá aí, né, a figura do desviador. O que a gente viu até então? Então, no caso do desviador fixo, a fórmula que nós desenvolvemos, da força aplicada pelo fluido na superfície, ficava menos, abre colchete, P1 área 1 N1, N1 é o vetor da força, então P1 vezes área 1 é a força na seção 1, no caso aqui, mais P2 área 2 N2, N2 o vetor, os dois vetores são sempre para fora do meu tubo de corrente, que a gente usou aqui como definição para desenvolver, mais o QM, que é a vazão em massa, vezes a diferença de velocidade, V2 menos V1. E no caso mais global, a gente tem que considerar o peso. Nos desenvolvimentos que nós fizemos, nós desconsideramos o peso. Na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, a gente obtém resultados satisfatórios dessa forma. Em alguns casos não, a gente tem que considerar o peso, né? Então vai depender aí do caso a caso. Mas se você entender o mais simples, você consegue entender o mais usar depois o mais complexo, vai complicando, digamos assim, aos poucos, né? Então, no caso do desviador, quando a gente pega e particulariza, despreza o peso, foi uma das considerações que nós fizemos, regime permanente, escoamento incompressível, a gente cai nessas equações aqui, que o Fsx vai ser V1 menos V2 cosseno θ vezes ρQ, o ρ, a massa específica, que é a vazão. No caso, o θ tem que ser o ângulo que está com a horizontal, né? O ângulo que o jato forma com a horizontal, senão a gente tem problema. E o Fsy, que é a força na direção y, vai ser menos ρ que V2 vezes seno de θ. Então essas são as fórmulas que a gente chegou para o desviador fixo, né? Então tem o desviador que ele fica parado, o jato incide, né, do produto incide sobre essa pá e ela simplesmente desvia. Bom, o objeto do nosso estudo agora é considerar que essa superfície ela vai se mover. Então, é o que a gente comenta aqui. Ó. Em muitos problemas, deseja-se determinar a ação de um fluido na superfície sólida em movimento. Então, a gente vai abordar aqui o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme lá da cinemática, que é aquele movimento que eu não tenho a aceleração da minha superfície sólida. Aí você pode pensar assim, mas não é isso que acontece na prática. Realmente, não é o que acontece na prática,
quando eu vou ligar a máquina. Então eu vou partir a turbina, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai sair de uma velocidade zero até uma determinada velocidade máxima. Depois daí, eu passo a ter a ação do chamado regulador de velocidade. Então toda turbina ela tem um chamado regulador de velocidade. Por quê? Senão ela ia girando, 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 uma hora ela chega a uma rotação tão grande que nenhum mancal suporta, ela vai sair voando ali da base dela, né? Então, no caso específico aqui, a gente está pensando que eu parti o equipamento, o equipamento entrou em regime, então a partir do momento que ela está em regime, aí a rotação do equipamento é constante. Então seria essa a ideia. Aí de repente pode falar assim, mas se eu tenho uma rotação da pá, essa superfície ela não está em movimento retilíneo uniforme. Eu teria um movimento circular uniforme. Isso também é verdade. Só que o que acontece? A gente vai imaginar que eu tenho uma pá, o jato vai bater nessa pá, ela vai movimentar, assim que vai chegar um determinado momento que o jato não vai mais incidir nessa pá, mas eu já tenho outra pá imediatamente após que já entra em contato. Então é como se fosse essa pá fizesse um pequeno movimento retilíneo uniforme. Então ele vai estar sempre constante, ao invés de considerar todas as pás, a gente considera como se fosse uma pá só. Essa é a analogia que a gente faz aqui para poder obter algumas propriedades aí da turbina. É lógico que no caso real da vida aí, um fabricante de turbina, ele tem outros métodos para testar o seu equipamento, né? Então a gente vai estar falando aí na próxima aula de semelhança, que é a base para você fazer o ensaio num equipamento pequeno para poder prever qual seria o resultado no equipamento grande. Bom, vamos então. Então a gente vai pegar o mesmo desviador que a gente usou na aula anterior, só que agora ele é móvel. Então para representar isto, a gente coloca o desviador, né, e embaixo dele uma rodinha. E aí eu tenho umas aulas para trás, eu não lembro agora qual, que a gente falou sobre o referencial inercial e o referencial não inercial. Bom, primeiro vamos resgatar, se de repente você tem dúvida. O que é inércia? Bom, inércia é a tendência de um corpo permanecer em movimento retilíneo uniforme continuamente, desde que seja aplicada uma força. Então ele vai continuar reto e só vai mudar, seja no seu tamanho, vamos dizer, mais rápido ou mais lento, se tiver uma força aplicada ali, que faça esse movimento contrário para ele que diminua ou que ele aumente a velocidade. Ou mudança de direção, de repente a velocidade é constante, mas ele muda de direção, tem que ter uma aceleração fazendo com que ele mude a direção. Se eu tenho aceleração, obrigatoriamente eu tenho uma força aplicada. Então nesse caso, se eu estou, ou no caso, né, estava esquecendo aqui, você tem também a situação de ficar parado, ele vai ficar parado desde que seja aplicada uma força. Então quando a gente pensa no referencial inercial, quer dizer que ele é fixo, ele não se movimenta. Então ele não vai se movimentar. O referencial não inercial é justamente o oposto, é o que vai se movimentar. Então nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer do ponto de vista do referencial inercial e depois a gente faz a visão como se a gente tivesse o referencial não inercial, ou seja, aquele em movimento, como se a gente estivesse em cima dele. Imagina você dentro do carro, aí você avista longe um poste. O que acontece? Você está parado dentro do carro, é como se o poste estivesse aproximando de você. Agora você imagina uma outra pessoa de fora olhando você dentro do carro e vê o poste. Então, se o referencial for aquela pessoa que está parada, então é um referencial inercial. Agora mas você para essa pessoa que está fora do carro, parada, é um referencial não inercial. Então é como se a gente estivesse dentro do carro, é essa a visão, como se você estivesse dentro do carro, que é o referencial que a gente vai adotar aqui para simplificar. Isso simplifica bastante, principalmente quando a gente está envolvendo vetores, e aí você tem casos aí que você tem que fazer derivada de vetor, então é mais complicado do ponto de vista matemático. Bom, vamos lá então, né? O que eu tenho? Que as forças na superfície sólida em movimento, o que a gente sabe? Que a velocidade absoluta, que é a velocidade total, é igual a U
a velocidade u mais a velocidade s, onde a velocidade ABS é a velocidade absoluta com relação ao sistema inercial, o u é a velocidade relativa em relação ao sistema não inercial e Vs é a velocidade da superfície sólida ou de arrastamento, é um termo utilizado. Então eu tenho a velocidade da minha superfície sólida, então esse vai ser o meu Vs, que é a velocidade da superfície. Eu tenho a velocidade absoluta e a diferença dos dois é justamente a minha velocidade relativa. Bom, a força do desviador contra o jato de fluido lançado pelo bocal será em função então da velocidade relativa a u. E por quê? Porque a velocidade relativa é justamente a diferença entre a velocidade absoluta e a velocidade de deslocamento. Então seria o caso de você, por exemplo, estar com uma mangueira, tentando, você vê um determinado bicho ali no chão, você vai jogar água nele para espantar e ele sai andando. A força que ele vai sofrer não é toda a força que o jato vai incidir nele, porque ele está deslocando junto com o jato. Mas vai ser a diferença dessas duas velocidades. A vazão do jato lançado pelo bocal vai ser o que? Qm igual a ρ área 1 V1. Isso é a equação da continuidade, lá da cinemática dos fluidos. Não mudou nada, né? A vazão em massa. Massa específica vezes a área vezes a velocidade. Mas nem toda a vazão vai atingir de verdade a superfície que se move, por esse motivo que eu acabei de falar. Ela está se movendo, então você tem aí, vamos imaginar a água para ficar mais fácil. Tem lá uma superfície se movendo, o jato de água está se aproximando. Se ele tivesse parado, incidia de cheio, mas como ele está andando, vai incidir menos. Então é isso que a gente está dizendo aqui. O que incidirá vai ser o que a gente vai chamar de vazão aparente. O que vai ser a vazão aparente? Vai ser o QM/AP, que é vazão em massa aparente, vai ser ρ1, área 1, vezes a diferença de velocidade, que é a velocidade absoluta e a velocidade da superfície. Então, que é justamente a minha velocidade u, a velocidade relativa. Então, se vamos imaginar que o jato está a 10 metros por segundo, só que a minha superfície está a 2. Então a velocidade com que o jato vai incidir na superfície vai ser de 8, que é justamente a diferença. Então a gente vai trabalhar com velocidade relativa a u e não com a velocidade absoluta. Por quê? Porque isso aí fica mais complexo o exercício. E a ideia aqui nossa é justamente facilitar e não complicar. Tinha um professor meu que falava na faculdade, se eu posso complicar, para que eu vou facilitar? Né? A nossa ideia é justamente o oposto. Eu posso facilitar, para que eu vou complicar? Bom, continuando aqui. Então o QM aparente vai ser ρ1, área 1, e as diferenças da velocidade, que é 1. O U1, que é o que eu estou repetindo aqui, né? Só para a gente não esquecer. Então, a força que vai ser aplicada na superfície pelo fluido, que o fluido vai exercer na superfície, vai ser o QM aparente vezes U1 menos U2. O que mudou da forma anterior que a gente viu? Não mudou nada. A única diferença é que eu vou trabalhar com velocidade relativa e não mais com velocidade absoluta. E como no caso da hipótese do movimento retilíneo uniforme da superfície, todas as equações continuam válidas, desde que façamos aqui uma adequação em termos de nomenclatura, para a gente saber que não é absoluto. Então a gente vai trocar o QM, que seria a vazão total, pela vazão aparente. Então vai ser o QM/AP. E aí a equação vai ficar da seguinte forma, e a gente não vai usar mais o V, a velocidade de V, e sim a velocidade U, que é a velocidade relativa. Então a fórmula final fica a força aplicada na superfície vai ser menos, abre colchetes, P1 área 1 N1, que é a força aplicada, a força na seção 1, que o fluido ali que está dentro do tubo de corrente ele exerce, impedindo que uma nova massa entra, mais P2 área 2 N2, que já é a força lá na superfície de saída 2, mais QM AP, que é a vazão em massa aparente, vezes a diferença de velocidades, o 2 menos o 1. O que mudou? Nada. Em termos práticos não mudou nada. A única diferença é que eu sei que eu não estou mais trabalhando com velocidade absoluta, e sim velocidade relativa. O que eu sei também? Que a velocidade que sai do jato não é toda a velocidade que vai, a vazão do jato
não vai ser toda a vazão que vai bater na minha superfície justamente por ela estar se afastando. Tendo isso em mente, não mudou mais nada. A única diferença que a gente tem são esses detalhes que a gente acabou de falar. E aí, aqui eu coloquei a forma completa com a presença da força peso. Mas, se, né, no caso, a gente vai desprezar. Em alguns casos dá para a gente desprezar numa boa. Mas quando tiver que ser considerado, a gente considera, a gente vai ter que fazer justamente a somatória de forças para que o nosso resultado fique coerente. Bom, pessoal, então a gente chegou ao final dessa aula. A gente utilizou principalmente o livro do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente tenta trazer sempre uma visão prática para facilitar aí o entendimento. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, dê um joinha aqui embaixo e deixe os seus comentários aí. Se você de repente acha que a gente pode melhorar, também deixe os seus comentários aí para que a gente possa aplicar aí isso nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Obrigado aí e até a próxima. Um abraço a todos.